no sertão castigado pelo sol e pelo silêncio, onde a terra rachada guarda mais segredos do que palavras, surgiu um homem cuja presença causava medo antes mesmo de ser vista. Chamavam-no de urso. Não por carinho, não por exagero, mas porque sua figura lembrava um animal bruto, forte, imprevisível. O cangaceiro urso, integrante do bando de Lampião, entrou para a história não como líder, mas como sombra pesada que caminhava ao lado do rei do cangaço, espalhando respeito, temor e histórias difíceis de separar da lenda. Urso nasceu em meio à pobreza extrema, como tantos outros que acabaram no cangaço. Desde cedo, a vida lhe ensinou a dureza. Trabalhou no pesado, enfrentou fome, humilhação e violência. Dizem que seu corpo já era grande ainda jovem, mãos grossas, ombros largos, rosto fechado. Não era homem de muitas palavras. Observava mais do que falava, e quando falava, era curto e direto. No sertão, isso costuma ser sinal de perigo. Antes de entrar para o bando de Lampião, Urso já carregava fama. Envolveu-se em brigas, acertos de contas e conflitos com autoridades locais. Alguns dizem que matou para se defender. Outros afirmam que matou por vingança. O sertão nunca foi lugar de versões únicas. O fato é que quando a perseguição apertou, o cangaço apareceu como única saída. Não por admiração a Lampião, mas por falta de escolha. Ao se juntar ao bando, o urso rapidamente se destacou. Não pela astúcia, não pela liderança, mas pela força e pela disposição para os momentos mais brutais. Lampião sabia reconhecer utilidade. Cada homem tinha seu papel. Urso era usado quando era preciso impor medo, enfrentar confrontos diretos ou servir de exemplo. Sua simples presença já calava bocas. Alto, pesado, armado até os dentes, com olhar duro, ele parecia feito da mesma matéria que a caatinga. Seca, áspera, resistente. Entre os próprios cangaceiros, Urso era respeitado, mas mantido à distância. Não era homem de amizade fácil. Dormia isolado quando podia, falava pouco, bebia em silêncio. Alguns diziam que ele carregava uma raiva antiga, acumulada desde a infância, e que o cangaço apenas deu forma a isso. Outros acreditavam que ele era apenas produto do meio, moldado pela violência constante, pela vida sem horizonte. As histórias sobre sua crueldade correram rápido. Diziam que Urso não hesitava. Em ataques a vilas, era um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair. Não gostava de tortura demorada, mas resolvia tudo de maneira direta. Isso aumentava ainda mais seu apelido. Para muitos sertanejos, Urso não parecia homem, mas força da natureza, dessas que passam destruindo e seguem em frente, sem olhar para trás. Mesmo assim, há relatos contraditórios. Alguns moradores afirmaram que Urso, em certas ocasiões, poupava famílias inteiras, principalmente quando via crianças pequenas. Ninguém sabe o motivo. Talvez lembranças da própria infância miserável, talvez algum resquício de humanidade escondido sob camadas de brutalidade. No cangaço, gestos assim nunca apagavam o medo, mas confundiam quem tentava entender aquelas figuras. Lampião confiava em Urso para missões delicadas, não porque fosse inteligente no sentido estratégico, mas porque obedecia e não recuava. Quando o cerco apertava, Urso era colocado na retaguarda, segurando a volante enquanto o bando fugia. Dizem que em mais de um confronto ele salvou a retirada de Lampião, enfrentando soldados de frente, abrindo caminho na bala e no grito. O peso da vida cangaceira, porém, cobra seu preço. Anos fugindo, dormindo mal, comendo pouco, sempre desconfiado, sempre armado. Urso começou a mostrar sinais de desgaste. O corpo ainda forte já não respondia como antes. Ferimentos mal curados, dores constantes, cansaço profundo. Mas ele não reclamava. No sertão, reclamar é sinal de fraqueza. A fama de Urso cresceu junto com a do próprio Lampião. Seu nome passou a ser citado em conversas baixas, usado para assustar crianças e alertar adultos. Cuidado, Urso anda por perto. Bastava isso para fechar portas e apagar candeeiros. Ele se tornou parte do imaginário do medo, símbolo de que o bando estava próximo. O fim do Urso, como acontece com muitos cangaceiros, é envolto em versões. Alguns dizem que morreu em confronto violento com a volante, lutando até o último cartucho, fiel ao estilo que sempre teve. Outros afirmam que foi surpreendido, ferido gravemente e deixado para trás durante uma fuga, morrendo sozinho na caatinga, sem reza, sem testemunhas. Há ainda quem diga que seu corpo nunca foi encontrado, alimentando boatos de que ele teria escapado por um tempo, vivendo escondido até sucumbir ao próprio passado. Independentemente da versão, o que ficou foi a imagem. Urso não virou herói, nem mártir. Virou símbolo da face mais bruta do cangaço. Aquele que não falava bonito, não posava para fotografia, não buscava glória, apenas sobrevivia como sabia, usando a força como linguagem.
A história de Urso mostra que o cangaço não foi feito apenas de figuras carismáticas ou líderes lendários. Foi feito também de homens como ele, moldados pela miséria, pela violência e pela ausência de escolha. Homens que se tornaram monstros aos olhos de muitos, mas que nasceram humanos, em um sertão que raramente oferecia caminhos diferentes. Hoje, quando se fala no bando de Lampião, o nome de Urso ainda surge como aviso silencioso, um lembrete de que o cangaço foi feito de sangue, medo e sobrevivência, e que por trás de cada apelido havia uma história dura demais para ser contada em poucas palavras. No sertão, onde a memória vive mais na boca do povo do que nos livros, Urso permanece como sombra, não para ser admirado, mas para ser lembrado. Porque esquecer figuras como ele é esquecer também o ambiente que as criou. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.